Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte para você que está escutando a gente de madrugada. Bom, eu sou o JP, estudante de jornalismo. Hoje eu sou o apresentador aqui do MartaCast. Essa é a primeira edição do nosso podcast aqui em 2025 e para isso a gente vai quebrar um pouco os protocolos. A gente vai começar falando sobre tênis, mas antes disso eu vou pedir para as minhas colegas aqui se apresentarem. Por favor, se apresentem. Comece por você, Carol. Eu sou Carol Vimiero, sou professora da UFMG e sou jornalista. Rafa, por favor. Sou Rafaela Souza, sou jornalista e mestrando em comunicação social. E por último, mas não menos importante, Malu. Oi, gente, eu sou a Malu e tô no quarto período de jornalismo. Para falar sobre tênis, a gente vai falar sobre a gira australiana, a gente vai falar dos torneios antes do Australian Open e também do Australian Open, e também dos resultados da chave principal do primeiro Grand Slam do ano, incluindo a vitória da Bia Haddad, a nossa brasileira. E vamos falar também de outras coisas que estão aquecendo aí os bastidores do tênis, incluindo a volta de um treinador investigado por abuso psicológico, a equipe da Helena Rybakina. Bom, para começar, a gente vai falar sobre o Australian Open e também sobre a vitória da Bia Haddad. Para isso, chama a Carol, por favor, Carol, nos dê mais Vamos detalhes. lá, vamos falar do Australian Open, né? Janeiro é a época do tênis na Oceania. A gente tem um conjunto de torneios que acontecem antes do Australian Open. E aí, o Australian Open, que é, né, o primeiro Grand Slam do ano, começou no domingo. A gente está aí, né, falando muito da vitória, né, do João Fonseca, mas, né, ontem a gente teve também, na segunda-feira, a vitória da Bia Haddad. A Bia Haddad estreou contra a Júlia Riera, que é uma argentina, e ganhou por 2 sets a 1, com um jogo Daqueles. daqueles, assim, sofrimento mesmo, né? E um jogo que, assim, eu achei que estava muito claro que a Bia estava muito nervosa, assim, muito pressionada pelo início de temporada muito ruim. A Bia jogou a United Cup e Adelaide antes de jogar o Australian Open. E ela não tinha ganhado nenhum jogo de simples até ela estrear no Australian Open. Ela perdeu os dois jogos na United Cup, que ela jogou, né, de simples, e perdeu na estreia de Adelaide no simples. E aí ela chegou para jogar no Australian Open com esse retrospecto, assim, né, de 3 jogos sem ganhar. E eu acho que, assim, a tensão foi um pouco em virtude da própria pressão que parecia que ela estava colocando muito nela. A Júlia Rieira não é uma jogadora, né, que deveria, vamos dizer assim, dar tanto trabalho para a Bia, né? E a Bia foi muito em função dos erros não forçados, de um certo conservadorismo da Bia, né? Que ela foi ganhando as chances dela, assim, para ela se manter no jogo, ganhar o primeiro set, quase que ela ganha o segundo set. Então, ela ganhou o primeiro set de 6-4. No segundo set, ela chegou a ter chances, assim, de fechar. E aí a Bia conseguiu ali empatar, conseguiu ganhar 7-5. E depois no último set, eu acho que as duas tiveram uma baixa física, e aí a Bia conseguiu, de alguma forma, ganhar jogando mal. Assim, né? Não é isso, assim, um pouco, Malu? A Com minha certeza. impressão, né? Não entregando exatamente, mas ficando em quadro, ficando no jogo. Não sei qual foi as suas impressões aí do jogo. Foi a mesma, assim. A gente sempre comenta que os jogos da Bia são sofridos, né? Ela joga muito bem, mas ela deixa isso do mental atrapalhar ela. Só que ontem foi pra acabar. Assim, foi pra deixar a gente nervosa mesmo. Não era pra Júlia ser uma oponente difícil. A Bia, no final do ano passado, a gente chegou a falar aqui, chegou no top 10. Com essas derrotas no início do ano, ela caiu pra 17º. Mas não era pra ser uma oponente difícil pra ela. A gente torce pra que melhore. Assim, qualidade a gente sabe que ela tem, não falta, mas é alguma coisa ali que tá acontecendo com o mental dela mesmo e que deixou ela cair um pouco. Isso no simples, nas duplas ela tá bem, assim. Na Adelaide ela chegou ao final. Acabou Sim, perdendo de 2 sets a 0, mas fez uma ótima campanha. Perdeu. sim. Foi a Bia que ganhou ano passado, em 2024. Chegou ao final de novo, mas de fato caiu o rendimento, sem dúvida alguma. E elas fizeram ótimos jogos, né? Sim. Assim, ela jogou com a
com a Laura Sigmund, que é a parceira dela de duplas para esse ano, Sim, ao que é. tudo indica. Elas vão jogar também juntas no Australian Open. Elas jogaram em Adelaide, foram, né, vice-campeãs e jogaram bem. Assim, eu assisti quase todos os jogos delas de duplas e assim, a final elas perderam porque a dupla ganhou, assim, não foi aquela Uhum, coisa, né, sim. sabe, jogou mal e não, assim, Foi uma vitória consistente por foi 2 uma sets a 0. É. sim, sim. E eu acho que é um pouco isso, assim, ontem a minha impressão foi de na segunda, né, foi de um pouco um certo conservadorismo, e toda vez que a Bia tá pressionada, ela tem uma tendência a ficar conservadora nas escolhas de jogo dela, assim, então jogar muita bola no meio, não, angular tanto as bolas, tentar bater com um pouco mais de potência para resolver a coisa, e aí um monte de bola sai, assim, sabe. Então você via que era uma coisa da tensão e não exatamente, de escolhas táticas que talvez ela poderia ter feito erroneamente ao jogar com a Júlia, né. Eh, a Bia vai jogar também as duplas, né, como eu falei, com a Laura Sigmund. Elas devem, jogar o primeiro jogo delas amanhã, assim como a Bia. A Luísa também começa amanhã, não é isso? Isso, contra a Ingrid. Já temos duelo brasileiro nas duplas logo na primeira rodada. A Luísa Stefani joga contra a Ingrid Guimarães Sim, e uma vai pra casa, né? Mas assim, a Luísa é muito boa nas duplas. sim, Acho que a tendência é ela passar mesmo e sim, torcer pra ela ir adiante. A Luísa que tá voltando de uma cirurgia no joelho direito, um cisto que ela removeu no final do ano passado, a gente comentou aqui também. E ela nem chegou a ir para Adelaide, né? Ela ia competir, mas não foi. Achou que era melhor ficar uma semana ali descansando para chegar com potência total no Australian Open. Ela que vai competir só as duplas. A gente só tem a Bia no simples do Australian Open esse ano. sim. A Laura Pigossi não passou, né, no qualifying, e aí só a Bia que tá jogando a chave principal. A Luísa, ela trocou de dupla, né? Ela tá com uma dupla uma companheira nova nessa temporada. Vai jogar com a Peyton Stearns, que é uma jogadora dos Estados Unidos, é. E aí vamos ver, assim, né? Ainda não vimos, né? Elas jogando juntas, vamos ver como é que vai, Sim, estão se né? conhecendo também, né? A Luísa deu uma entrevista falando que usar essa semana que ela não ia para Adelaide para se entrosar mais Sim, com a sim, norte-americana e tudo mais. sim, Torcer pra gente bem. Vamos ter pelo menos 2 representantes aí sim, para sim, seguir. Já que não dá 3, né? Colocaram 2 brasileiras logo na primeira rodada. é isso aí. É, e além disso, né, assim, o Australian Open tá movimentando um monte de coisa. Muitas questões sobre o Australian Open, né? A gente tem agora esse novo fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca, com 18 anos, ganhou, bateu um top 10, mas tem uma questão muito importante, né, que a gente não percebe, está sendo tão comentada assim, que é o quanto esse frisson com o João Fonseca ele acaba invisibilizando a Bia Haddad, e para isso a Rafa vai contar um pouquinho, vai contar um pouco sobre até como alguns comentaristas trouxeram isso em voga. Então, é interessante assim, a gente pensar, porque a Bia já tá aí há muito tempo, né? A gente vê, principalmente a Carol trazendo aqui pra gente, mas assim, fora do podcast, assim, há muito tempo a Carol comenta com a gente sobre a Bia, e aí do nada, assim, todas as bolhas de todas as redes sociais começaram a falar sobre o João Fonseca, assim, né? E aí pessoas que não assistem tênis, eu particularmente não acompanho muito, e aí do nada todo mundo começa a falar. E aí você vê que tem uma pessoa que já tá lá há mais tempo, não só a Bia, né? Vocês comentaram também da Luísa. Então, como que ele, por ser homem, né? Ele tá tendo uma audiência muito maior, uma visibilidade muito maior, né? Ele é muito jovem, né? A gente estava comentando aqui antes também. De como que tá tendo até comparações com outros tenistas muito renomados, né? E coisas que a gente não vê, assim, com as mulheres, né? Então, vou pedir para vocês comentarem também a partir, né, do que vocês veem durante o dia a dia, porque eu, assim, um pouco de fora, né, vejo que tem uma visibilidade muito maior, que é um pouco do que a gente vê nos outros esportes também, infelizmente, né? Sim, eu acho que todo mundo que não acompanha tênis, né, viu notícias do tênis nos últimos dias, assim, né, e eu que acompanho, né, cotidianamente, né, recebi mensagens de pessoas que não assistem tênis, que inclusive acordaram cedo, ele jogou muito cedo, né, na estreia dele lá na Austrália,
pessoas que acordaram cedo para assistir o jogo dele, assim, uma coisa muito, né? E aí é isso, assim, algumas pessoas comentaram um pouco sobre isso, assim, sobre como que não é sobre questionar a visibilidade do João Fonseca, né? Que eu acho que realmente a gente tem muitas razões para estar empolgados, né, com o desempenho dele, com o potencial dele. Ele realmente é um jogador que promete muito, promete mesmo, assim, né? Ter uma carreira muito promissora. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, né, essa final da Bia, né, mesmo que tenha sido uma final de duplas, e que geralmente né, o tênis de duplas não recebe tanta visibilidade, ninguém ficou nem sabendo, né, que ela foi finalista de Adelaide, assim. Ao mesmo tempo, ele disputou um campeonato também na Austrália antes do Australian Open, e as pessoas estavam falando desse campeonato, que é um campeonato assim muito, muito menor do que campeonato que a Bia estava disputando. É, e a Bia foi para a final, assim, né? Então, a gente teve algumas pessoas, né? O Meligeni comentou um pouco sobre isso, né, Malu? Sobre a visibilidade que o João estava ganhando e como que podia estar um pouco ofuscando também, né? Os outros jogadores. Não sei se você viu, algumas pessoas acharam que pode ser bom para a Bia, né? Assim, um pouco tirar o foco justamente por causa de tudo isso que a gente estava falando, da pressão que ela às vezes sente, né, de entregar mesmo, performar e representar quase que sozinha, meio que puxando os outros, né, nos últimos anos, representando o país. E que talvez ele tire um pouco assim dessa pressão, não sei. Eu tenho dúvidas se vai funcionar dessa forma, assim, se essa visibilidade dele vai conseguir de alguma forma, talvez ser um pouco de um escudo, será? Ou então, desde que eu comecei a ver isso, né, desse frisson do João Fonseca, eu comecei a pensar muito nessa disciplina que a gente está fazendo e nesse projeto. Lembro que quando a gente criou, várias perguntas eram: a gente também vai falar sobre esporte de homens? E aí você falou assim, e ficou na minha cabeça: já tem gente demais falando sobre esporte de homens. E assim, não tem como a gente chegar aqui e falar de tênis e não falar da vitória do João Fonseca. Foi realmente uma vitória muito emblemática. Ele tem 18 anos e tem muito tempo que ninguém ganha, assim, né? Do jeito que ele ganhou por 3 sets a 0. Mas a questão não é falar dele. A questão é inviabilizar os outros, né? Que nem, por exemplo, eu vi gente falando assim: a gente finalmente tem um representante do tênis no Brasil. O que a Bia tá fazendo aqui há anos não é nada. A Bia foi top 10. A Bia chegou em final de Grand Slam. Semifinal, né? Pois é. Chegou em semifinal de Grand Slam e as pessoas agem como se não fosse nada, assim, né? Ela Sim. tá aí fazendo carreira há muito tempo, ela tá entre uma das maiores, pra a gente ter que ouvir que finalmente temos. Sabe, ele foi muito bem, chegou agora, mas ele ainda não está no patamar da Bia. Não, ele não tá no patamar. Ele promete, é Sim, ele isso, é assim, uma né? promessa, né? Ele E é as uma pessoas. promessa. Exatamente. E é pra falar dele mesmo, assim. É legal falar dele. É muito legal ver atletas brasileiros despontando pro mundo. Mas você apagar a trajetória de outras pessoas, isso não é legal. Realmente não é legal. Tem essa questão aí da Bia, né? Até que ponto isso também não tá afetando a cabeça dela, né? Assim, você vê sua carreira ser desmerecida, com certeza deve afetar um atleta. Sim, Mas é realmente muito chato. O Meligeni falou sobre quando foi com ele com o Guga, né? Que sim, ele era o nome do Brasil e quando chegou o Guga, ninguém mais lembrava quem ele era. Ele era o amigo do Guga, sabe? E tem isso, assim, a gente fica achando que o atleta, ele é um robô, né? Que ele só chega lá e joga. Não, mas ele tá lendo todas as matérias que a gente tá fazendo. Eles estão vendo tudo. E as pessoas não têm tato, assim, na palavra mesmo. sim. É isso, assim, do Australian Open. Estamos aí, continua, né, até o final de janeiro. Todos jogos à noite, né, e no início da manhã aqui no Brasil. E a gente vai acompanhar de perto. É isso, bora acompanhar a Bia, bora acompanhar o João, bora acompanhar a Luísa, bora acompanhar todo mundo. Bom, e além disso, os bastidores do tênis, né, igual a gente já comentou, estão pegando fogo. A Rybakina, a Helena Rybakina, anunciou o retorno de um ex-treinador investigado por abuso psicológico. E aí eu vou pedir para a Carol também dar mais detalhes sobre isso, o que que aconteceu, o que que vai vir a acontecer. Muito curioso o que está acontecendo com ela, né? Ela até desistiu de É, alguns torneios muito importantes para a carreira dela, não tem muita explicação. sim, a Rybakina é uma tenista, né, enfim, campeã de Grand Slam, foi campeã de Wimbledon em 2023. E
é uma tenista que sempre chega com muitas chances reais nos grandes campeonatos, assim, né? Mas tá esse imbróglio, assim, e uma situação um pouco que as pessoas não sabem muito bem o que está acontecendo, né? Ela era treinada, né, pelo Stefano Vukov é, entre 2019 até meados do ano passado. Ela rompeu essa parceria um pouquinho antes do US Open de 2024, de uma forma um pouco assim, né, no momento inapropriado. Não pareceu que foi uma coisa muito bem planejada, justamente porque foi Abrupto. ali, né, foi muito abrupto. O que circulou, né, nas conversas sobre tênis foi que ele estaria sendo investigado pela WTA por comportamento, né, em desacordo aí com as, enfim, códigos de conduta ética da WTA. E aí ficou-se assim com a impressão de que talvez a Rybakina tivesse, né, denunciado ele ela mesma. E aí ela contratou um novo técnico, o Goran Ivanisevic, que é um técnico muito renomado, foi o técnico do Djokovic. Djokovic por muitos anos. Todo mundo ficou assim, né? Achou que tinha sido, né, uma ótima escolha dela, né? Um pouco para ela. Ela é uma tenista que, na verdade, assim, todo mundo olha para ela como se ela pudesse já ter ganho mais grandes lãs do que ela ganhou. Sim. Então a escolha de trocar pro Ivanisevic era muito assim, nossa, não, então agora a Rybakina vai deslanchar e vai ganhar esses títulos aí que ela parecia que ela ia ganhar com mais facilidade. E aí isso tem 2 meses, e aí agora ela anunciou No primeiro que dia do no ano. primeiro dia Então, assim, achando que era presente. que o Vukov vai voltar, à equipe dela. E aí, assim, a grande questão é, ela falou isso, a WTA falou que se ele for técnico dela, ele não pode ficar no box de jogadores no Australian Open, porque ele tá afastado, né, assim, preventivamente, Tá por sendo causa dessa investigado. investigação. Ela estreou já na Austrália com vitória e ele não estava no box. Então tá uma coisa assim, tem muitas discussões aí sobre a questão, né? Se ela falou numa coletiva, né, o Malu, que não foi ela, né, que fez Sim. qualquer denúncia, ela defendeu Defende ele as duas vezes, tanto em Sydney quanto agora no Australian Open. Defendeu ele as duas vezes. que ela estava Falou que não falando. concorda, inclusive, com a forma com que a WTA tá lidando com o caso. Pois é. E aí agora o que estão falando é que talvez a imprensa ou outras pessoas do meio tenham feito a denúncia. Tem declarações muito fortes de jornalistas do tênis, com aspas e tudo assim, pra você jogar e pesquisar em portais importantes, falando sobre isso. Denúncias mesmo de jornalistas. Pois é. E aí a gente vai ver, né? Vamos ver o que que vai acontecer aí no Australian Open, se isso vai impactar, né, a própria performance da Rybakina. Então são detalhes É aí. sem dúvida estranho, né? Porque ela fica saindo das importantes campeonatos do ano e sem falar muito. Assim, a gente sabe que atleta, quando machuca alguma coisa ou não vai participar de alguma coisa, sai na mesma hora os mínimos detalhes. Tem jogadores que colocam até foto de lesão, assim, nas redes sociais. E ela não, tá tudo muito nebuloso, assim. Não Ninguém fala sabe muito direito o que foi, bem. é problema pessoal, ela não sente bem. Ela deu uma entrevista também falando que tá tendo muito problema com sono. E aí as pessoas não sabem, assim, fica nessas fofocas, assim, né, de bastidor, de que ele era abusivo e tudo mais, psicologicamente, fazendo terror psicológico com ela, mas ela saiu em defesa, mas ao mesmo tempo fica nessa, assim, fica em aberto. E aí ele saiu abruptamente, voltou abruptamente, Abruptamente, e sim. fica tudo em aberto. Ninguém fala nada, fica naquilo ali. Sim. Aí vamos ver, né? Assim, a gente vai provavelmente falar mais disso nos próximos episódios aí, porque a gente vai acompanhar aí o desenrolar da, da relação aí da Rybakina com os dois técnicos aí, né? Que os dois são croatas, né? Vamos ver como é que eles vão se Pois entender. é. É bem curioso. A gente espera que o final seja o mais positivo possível, né? Porque bem complicado e bem delicado falar sobre esse assunto, mas a gente termina aqui o nosso bloco de tênis. E é isso, aguardamos você para o próximo bloco. Um abraço. A gente volta agora para o nosso segundo bloco e vamos falar bastante aqui de futebol de mulheres. Antes disso, vou pedir para a Duda e para a Gabi se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Duda, eu estou no quinto período de jornalismo aqui da UFMG. Eu sou a Gabi, eu também tô no quinto período de jornalismo aqui. Então vamos lá, gente. A temporada
tá começando, a gente tem um bocado de coisa aí para falar da preparação dos clubes, né? Um pouco do Cruzeiro, do Atlético, e também a indefinição do calendário de 2025, né? Que está começando, mas a Uhum. gente não sabe muito bem como que ele vai funcionar. Então, do Cruzeiro, quem que vai trazer as novidades do Cruzeiro? Acho que eu posso falar um pouquinho, Carol. Foi bem legal, assim. Acho que a gente pode destacar bastante a apresentação que o Cruzeiro fez. Foi lá na Toca da Raposa 2. Um evento inédito, assim, né? Teve bastante pessoas da imprensa. Foi aberto para os torcedores, então torcedores que tem, né, o sócio torcedor puderam ir. O Cruzeiro fez uma divulgação muito legal nas redes sociais, então teve tanto a transmissão da coletiva de imprensa com a Bárbara Fonseca, que é a gerente de futebol, e com o Jonas, que é o técnico, né? E depois teve um momento super legal que eles apresentaram todas as jogadoras, tanto as que já estavam no elenco e continuam, quanto as que estão chegando, que a gente vai falar um pouquinho. E aí, assim, depois teve um momento super legal também com pessoas que estavam lá, que levaram crianças, então as crianças puderam jogar, né, bater bola ali com as jogadoras. Então, um momento super legal, assim, que geralmente a gente não vê, né? A modalidade é tantas vezes tratada com descaso, né? Que quando a gente vê uma coisa tão simples assim, Básica, né? básica, né? A gente tem que parabenizar mesmo, né? O Cruzeiro anunciou 13 reforços em todas as posições. Então, chegou goleira, chegaram duas zagueiras, chegaram duas jogadoras para lateral, volantes, enfim. Eu vou destacar dois nomes que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Primeiro, a Isa Haas, que é zagueira, que tá vindo do Internacional. Ela foi convocada, inclusive, para a seleção brasileira nas últimas convocações, né? O pessoal tá, inclusive, brincando que agora o Cruzeiro tem duas torres gêmeas, né? Porque ela vai fazer dupla com a Vitória Calhau. Então, acho que é uma zaga muito forte, assim, que o Cruzeiro está montando. E uma promessa colombiana, que é a Gabriela Rodrigues, a Gabi. Ela estava no América de Cali, foi finalista do Mundial Sub-17 em 2022 pela seleção, também estava no Mundial Sub-20 no ano passado, então é um nome também para a gente ficar de olho. E acho que eu destaco também, o Cruzeiro está fazendo contratos mais longos, né? A gente vê muito contratos aí só de um ano, então já tinha renovado o contrato com a Bianca, com a Vanessinha também, então agora o contrato da Isa Haas, por exemplo, é até 2028 também, então mostra que é um time que está realmente tentando fazer um trabalho a longo prazo, né? Eu vou destacar rapidamente coisas que o técnico, o Jonas Urias, falou lá na coletiva, né? Ele falou que quer que o Cruzeiro continue com essa hegemonia em Minas Gerais, foi campeão agora do Campeonato Mineiro, bicampeão seguido, né? Mas também que o Cruzeiro quer conquistar coisas maiores, assim, no âmbito nacional, né? A gente fala muito aqui do Corinthians, do Palmeiras, né? Principalmente os times de São Paulo estão se profissionalizando muito, então acho que é muito importante a gente ver aqui em Minas também. Ele chegou até a falar que o principal objetivo é chegar na Libertadores, que é uma coisa inédita para o Cruzeiro, que teve um resultado bom assim no Campeonato Brasileiro no ano passado, acabou caindo para o Palmeiras no primeiro jogo do mata-mata, mas a gente fica aí nessa expectativa porque está montando um time forte mesmo. E um outro destaque que eu trago o Cruzeiro já tem, né, dois mascotes, o Raposão e o Raposinho, e agora a gente tem uma mascote feminina, que é a Raposa Cabulosa, uma campanha super legal em referência ao Disque Denúncia, então ela vai usar o número 180. Nesse primeiro momento parece que ela ainda não vai ser um mascote físico mesmo como os outros. O Cruzeiro distribuiu lá para as crianças que estavam lá no evento algumas cartilhas, algumas revistas para colorir com ela já, mas a expectativa é que mais para frente tenha mesmo uma pessoa né, com a fantasia. Vou falar um pouquinho do Atlético, então, para complementar. Acho que a gente vê, assim, inclusive lá na coletiva a Bárbara falou, né, como que é triste ver o futebol de Minas assim. A gente quer que todos os times, né, América, Cruzeiro e Atlético se profissionalizem, né, porque isso é bom para a modalidade. Mas, infelizmente, com o Atlético a gente não tem boas notícias ainda, assim. A gente teve uma coletiva na semana passada, né, no dia 9, com o CEO do Galo, o Bruno Musi. Ele falou sobre os próximos passos de várias coisas, inclusive futebol feminino, mas não deixou muito claro quem está vindo, ainda não teve informações sobre a reformulação, quem está saindo oficialmente. Sobre o investimento para 2025, ele falou que deve ser em torno de 7 milhões de reais, com alguns incrementos, inclusive da nova patrocinadora master do clube, só que aí a gente
pode, inclusive, fazer uma comparação, né? A nova patrocinadora vai ter a renda é mais ou menos de 70 milhões de reais e só 1 milhão de reais que vai para o time feminino, assim. Então é muito pouco, um valor muito irrisório, né? Mas a gente vai ficar de olho aí para ver se o Atlético fala um pouquinho mais sobre a modalidade, porque no ano passado o Atlético foi rebaixado, a gente já falou aqui, né? Então vai disputar só o Campeonato Mineiro e provavelmente a segunda divisão. Provavelmente, né? Porque a gente também não sabe. Não sabe, né? As conversas que estão aí nos bastidores, né, são complicadas, assim, né? E o Atlético, assim, dá preocupação, né? Ele teve um processo de desmonte no ano passado. Tá o clube numa crise, né, que envolve o masculino, e a gente já viu outras situações aí no Brasil quando o time masculino está em crise, como que o time feminino muitas vezes acaba pagando o pato, né? É, e aí tem essa coisa, né, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais também, que é justamente a questão do calendário, né? A gente não sabe exatamente como que vai funcionar o calendário, e uma das coisas que está aí em jogo é justamente os times que foram rebaixados, possivelmente, né, voltarem aí, né, para a Série A, numa reedição do que aconteceu lá com o Fluminense, né, no futebol de homens, né, vai ser rebaixado, mas não vai ser rebaixado, e acho que, enfim, vocês falar um pouquinho mais disso, do calendário, ou da falta de calendário, na verdade, né? Da falta de calendário, assim, até hoje, né? Hoje é 14, e hoje mesmo eu vi um post na Vibradoras, assim, que elas, inclusive, entraram em contato com os clubes para ver se eles sabiam de alguma coisa, se as atletas sabiam, mas ninguém tá sabendo de nada, a CBF não fala sobre o novo calendário e fica essa incógnita, porque a gente não sabe quando vão ser as competições, a gente tem competições internacionais importantes esse ano, né? A gente tem a a competição da América aqui, mas é com a seleção, né? Mas mesmo assim, isso impacta, porque a gente tem jogadores das seleções que estão aqui no Brasil, a gente não sabe como que esse calendário vai se fundir, ou se não vai acontecer, quando vai acontecer, né? Então, esse descaso que a gente vê, assim, em todos os âmbitos, assim, né? É muito triste ver por parte dos clubes. Eu acho que os maiores culpados são os próprios clubes, de fato, mas a gente tem esse descaso maior, assim, da CBF, da própria CBF, porque não fazer um calendário, isso nunca aconteceria no masculino, a gente Sim. sabe muito bem disso, né? Sai No no meio novembro. É, o calendário exatamente. das coisas. Sim. E aí, imagina, assim, como você se prepara para as competições, se você não sabe quando vai acontecer, enfim, não sabe de nada, e aí eu acho que esse discurso também fomenta ainda mais a questão dos clubes, assim, de não trazerem novos reforços ou de não trazerem novos investimentos também, né? Porque é um investimento que eles não sabem quando vão ter retorno, né? Também. E aí, assim, a gente tem, né, no ano passado, a Supercopa, aconteceu em fevereiro, né? E a gente fica se perguntando também como que vai ser esse calendário, assim, como que Uhum. vai acontecer assim, né, uma competição que, em teoria, seria em fevereiro, mas não tem calendário até o dia 15 né, assim, 14 de janeiro. Então, As equipes estão voltando, né? E não sabe. voltando, Uhum. No caso do Atlético, por exemplo, não sabe se vai jogar Série A ou Série B, porque isso sim, impacta também no planejamento, né? Então, sim, é Sim. muito triste, assim, né? A Bárbara lá na coletiva, ela até falou que no ano passado aconteceu a mesma coisa e ela, com 12 anos de futebol, nunca tinha visto isso. Então, é um descaso mesmo que a gente vê se repetindo, assim. E fica essa definição também de se o Brasileirão vai ser com 20 times, com 16 times, né? Alguns clubes, o GE chegou a entrar em contato com alguns, como o Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras, já falaram que nesse primeiro momento não é uma boa alternativa, né? Mudar de 16 times para 20, mas precisa ter essa reunião. E é engraçado, assim, porque a Duda comentou que a Vibradores entrou em contato e a ESPN também entrou em contato com a CBF essa semana, porque eles voltaram de recesso ontem, no dia 13, né? E aí a CBF o tempo todo fala que vai ser a primeira reunião, é uma reunião inédita do Edinaldo, que é o presidente da CBF, com todos os representantes das 3 divisões, assim, então coloca muito essa coisa de que tá fazendo uma coisa diferente, mas o básico, assim, que é o calendário, os regulamentos, não tem, né? Então fica aí essa pergunta pra gente, né? Cadê cadê o pra eles, né? Cadê calendário, o né? calendário e o regulamento? E é extremamente importante também o posicionamento dos clubes frente a isso, né? Na Sim. coletiva do Cruzeiro, a Bárbara falou sobre isso, é importante falar sobre isso, e ela também mencionou sobre o crescimento da modalidade aqui, porque esse não é o tipo de crescimento que a gente gostaria de ver, né? Vai ampliar o número, mas, tipo assim, são clubes que foram rebaixados e que
ela chegou a comentar, eu não vou lembrar das palavras exatas, assim, que ela usou, mas sobre como não é legal você ter esses clubes que estão ali, mas que você olha e você fala, esse clube eu vou ganhar, porque é um clube que não tem preparo, que foi rebaixado ano passado, que não tem as mesmas condições, assim, e sobre como esse crescimento não é interessante para o futebol feminino. Então, é extremamente importante o posicionamento dos clubes também. A gente sabe que tem muitos clubes que estão, assim, que mantêm os clubes femininos, infelizmente, só por questão de obrigação, e aí a gente entra nesse impasse, assim, né? Como de um lado a gente tem esses clubes que lutam por isso, que, né, estão falando, mas por outro também a gente tem os que acabam se aproveitando disso para continuar negligenciando, assim. Inclusive, essa semana, não foi essa semana, a gente teve aí, né, o desmantelamento aí do time do Atlético Paranaense, não é isso? Pois é, foi 22 de dezembro de 2024 e porque o Atlético Paranaense foi rebaixado e como a Gabi acabou de falar, assim, muitos times mantêm o feminino apenas pela obrigação e um caso era exatamente o clube do Atlético Paranaense, que assim que o masculino foi rebaixado, eles descontinuaram o time feminino e assim, na época o que foi falado é que eles avisaram por WhatsApp. O que já é, assim, absurdo, né? Porque você simplesmente avisa para as atletas no WhatsApp, assim, não é nada oficial, não tem nenhum pingo de respeito, assim, com as atletas, que vai descontinuar ali, e enfim. E aí, com toda essa questão do calendário, do futuro, elas não tem como saber, né, qual vai ser o futuro delas. E aí, ontem a atleta Ellen Nogueira, que era do time, ela fez uma carta aberta falando um pouco, assim, inclusive, ela fala sobre isso, sobre elas sentirem isso de que eles só tratavam assim por causa da obrigatoriedade, que não tinha nenhum cuidado, nenhum respeito em termos de infraestrutura, em termos de pessoas também, né, como seres humanos que elas são. E aí ela fala também sobre essa dificuldade que elas estavam pensando se ia se posicionar ou não, porque eles até agora não se posicionaram. E aí eu queria só ler uma parte assim que eu fiquei pensando muito quando ela escreveu. Ela falou assim: "O descaso, no entanto, não termina aí. A falta de respeito com nós atletas continua. Até agora não fomos oficialmente comunicados por ninguém do clube sobre o encerramento da modalidade feminina. O mínimo que esperávamos era um respaldo formal que nos permitisse nos posicionar adequadamente sobre essa decisão." E aí, logo depois, ela fala que elas saíram de férias e descobriram por rede não oficial do clube sobre a descontinuidade e falaram que, na verdade, nem sequer houve essa mensagem no WhatsApp que foi dita antes, assim. Então, que já era pior, ficou, assim, muito, muito pior, assim. E aí, é isso que a gente está falando, assim, sobre essa questão de que o desrespeito é absurdo, assim. A gente tem vários times, né? Igual a Rafa falou, a questão, o Cruzeiro já está começando a ter contratos um pouco mais longos, mas como a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Os times costumam fazer contratos pequenos por causa disso, porque sabe que se no masculino der alguma crise, eles vão afetar, assim, diretamente o feminino, né? Que paga o pato, né? Que é o que Sim, estamos dizendo. sempre. Sempre aquele que está numa posição mais fragilizada dentro dos clubes também, né? Então, é uma situação complicada. E se não for, só para completar, assim, se não for o posicionamento da atleta também, a gente não vê nenhuma outra responsabilização, né? Sim, Que a gente vê a repercussão nas redes sociais, mas, assim, oficialmente, as instituições mesmo, elas acabam ficando, sim, por isso mesmo, elas só cometem esses atos e não acontece nada, assim. Então, a Sim. responsabilização fica meio que por conta da gente, por conta das atletas mesmo, de ir atrás, de cobrar, de tentar, não sei, encontrar uma maneira de contornar isso de alguma forma, né? sim. Então vamos para a última notícia aí, né, do bloco do futebol, que é a notícia da renovação da Marta com o Orlando Pride, né? Teve toda enfim, um burburinho aí nos últimos dias, últimas semanas, sobre uma possível, né, transferência da Marta para o futebol brasileiro. Parecia que ia, não ia para o Corinthians, e aí agora, né, anunciaram a renovação oficial, né, da Marta lá no Orlando Pride. Conta mais um pouquinho de detalhes pra gente, Rafa. Ela tá lá desde 2017, né? A gente falou bastante aqui da Marta nos últimos episódios, né? Ela foi fundamental aí para a última conquista do Orlando Pride. A gente fica um pouco triste, assim, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, o futebol nos Estados Unidos está muito mais evoluído, assim, né? Imagina a Marta aqui, ela foi especulada no Corinthians, né? Tudo bem que tem uma ótima estrutura, é realmente diferente dos outros times, mas aí
ela ia se deparar com esse cenário de sem ter calendário, sem saber quando vai jogar, assim. Então, por um lado, foi melhor, assim, né? Ela ainda tá. A Marta tá jogando em alto nível, né? Ela falou, inclusive, nessa divulgação de que ela estava renovando, que ela quer continuar jogando esses 2 anos, só depois disso que ela vai pensar em aposentadoria, né? A gente tem aí Copa no Brasil em 2027, então eu acho que pensando no futebol brasileiro, no futebol no geral, é bom, assim, ela continuar lá. Sim. Eu queria muito que ela viesse, porque eu acho que ia ser uma coisa muito grande, assim, pro nosso futebol. Mas a gente ainda não merece a Marta aqui, eu acho, assim. A CBF faz de tudo para que a gente não tenha esses grandes nomes. Então, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo ela vai continuar brilhando lá e a gente vai acompanhar por aqui também. Gente, então a gente fica por aqui com esse bloco. Voltamos daqui a pouco. Oi, pessoal, estamos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vôlei. Eu vou pedir para Laura se apresentar, ela que estava aí em loco. Ela vai contar um pouquinho para a gente aí dos bastidores. Se apresenta para a gente, Laura. Então, meu nome é Laura Dolabella, eu sou do 6º período aqui de jornalismo da UFMG e sou repórter de quadro da TV Rede Minas. Então vamos começar falando da Superliga A. A gente teve aí, né, o retorno, a volta, né, o retorno. E eu vou começar falando sobre o jogo do Mackenzie contra o Praia Clube, né? O Praia Clube venceu por 3-1. As parciais foram 21-25, 25-17, 23-25 e 22-25. A gente teve aí como melhor em quadro e vencedora do troféu Viva Vôlei a Oposta Ridge. Conta um pouquinho pra gente aí, Laura. Então, o que eu penso assim sobre esse jogo, eu vou até perguntar aqui, né, para vocês se vocês concordam comigo, é que o Mackenzie ele já está conseguindo se equiparar muito com as equipes da Superliga A. Esse retorno, eu achei que foi um bom recomeço para o Mackenzie. Ganhar um set do Praia não é fácil, ainda mais com o time que o Praia tem. E sem Fabiola. O Mackenzie estava sem a Fabiola, que é a peça principal do time, é a levantadora. A gente teve ali um. Eu até perguntei, né, pro Gabriel Leite por que a Fabiola não jogou. Ele falou que ela tá tendo um cansaço no joelho e que por isso ele teve que poupá-la nesse momento. Já no jogo contra o Minas, ela entrou pouco também, mas eu acho que o importante é saber que o Mackenzie ele tá conseguindo se manter até mesmo sem a Fabiola e manter um bom rendimento, assim. Outra coisa que eu também fiquei muito impactada lá dentro do ginásio é a torcida do Mackenzie. Eu fiquei realmente assim impactada pelo fato de que o Mackenzie tá agora nessa temporada na Superliga A, tava na Superliga B antes, e eles levaram tambor, eles ficaram lá torcendo pra caramba pelo Mackenzie, então isso foi assim de arrepiar, né, uma equipe voltar para a excelência, né? Eles sempre foram da excelência do voleibol, já tinha 10 anos que estava ali fora da Superliga A e agora voltar para essa excelência é muito importante para a história de Minas e para o Mackenzie que lançou jogadores tão importantes como a Gabi Guimarães, a Carolana, a Sheila. Então, é muito importante aí essa volta do Mackenzie. Do lado do Praia Clube, eu fiquei até assim espantada com o Viva Vôlei, porque estava muito difícil de saber. O jogo estava muito dividido ali. A Macris ela estava mandando as bolas para todos os atacantes. O jogo estava realmente muito bem dividido. Foi um Viva Vôlei difícil. Eu teria dado Viva Vôlei para a equipe do Mackenzie, não teria dado para a equipe do Praia, apesar, né, de ter apresentado um voleibol melhor, tanto que venceu, mas estava muito bem dividido. O Mackenzie já teve peças ali bem importantes, né, bem que se destacaram mais ali naquele momento, mas eu achei um jogo equilibrado para o nível técnico dos dois. Eu não estava esperando que fosse tão equilibrado. Teve até momentos que o Mackenzie chegou a ficar na frente do Praia, então isso é muito importante da gente ressaltar. O Praia que veio aí de um Mundial, não estava fria a equipe do Praia. Conversei com a Carol Gataz, ela falou sobre isso, que eles continuaram treinando durante o recesso, que eles não pararam, não treinando lá no ginásio em Uberlândia, né? Mas assim, eles tinham os treinos delas já programados, questão física e tudo, então elas não estavam frias, então ficou equiparado ali de uma forma que eu não estava esperando que ficaria, né?
Não sei a opinião de vocês que também, né, assistiram. A gente já falou um pouco sobre isso antes aqui, né? Que o Mackenzie ele sempre perde com uma carinha assim de quase vitória. Ele não perde de lavada, ele não deixa a desejar. Inclusive o set que ele ganhou foi o de maior diferença, assim, né? Todos o Praia ganhou, mas o Mackenzie ficou ali na casa dos 20. E no caso elas ganharam de 25-17, assim, né? E é o que você falou, assim, eu acho que o nível técnico do Mackenzie se apresentando nessa temporada tá absurdo, principalmente para quem ficou tanto tempo fora da Superliga A. E de fato ganhar um set do Praia, você pode comemorar bastante, porque é um time de excelência, assim. Sim. Igual você falou, fez uma bela campanha no Mundial, tá disparado na Superliga, assim, continua no topo e, enfim, elas são muito boas, assim, você jogar contra Carol, você jogar contra a Denise, contra a Macris e manter o mesmo nível, ainda mais sem a sua levantadora. Então, assim, Mackenzie está de parabéns. E o que você falou também destaca muito, a questão da torcida, assim. É muito fervorosa, eu acho isso muito bonito, assim. Todas as ações que o próprio Mackenzie faz para levar cada vez mais torcida, assim, isso é muito legal. Então, enfim, eu acho que o Mackenzie vai brilhar ainda até o final dessa Superliga, vai continuar aí no top 8 com certeza. Com certeza. E as meninas, elas crescem com a torcida. Eu Cresce. reparei muito isso, assim. Quando elas começaram a perder, a torcida cantou, elas já equipararam de novo. Então, assim, a torcida realmente leva. Essa coisa da torcida, a gente fala, né? Muito no futebol, mas no vôlei ela é muito importante. As jogadoras, Sim. elas sentem. Ainda mais no ginásio do Mackenzie, que é um verdadeiro caldeirão, assim. A Uhum. gente consegue escutar tudo da quadra que tá acontecendo. Então, realmente foi muito importante, ainda mais contra a equipe do Praia, que é uma equipe que tem uma torcida muito ativa Sim. e que, né, a gente até fica vendo aí muitas coisas que acontecem que foi a torcida do Praia que levou o Praia a fazer aquilo ali. A Uhum. Denise, ela não comemora com o time dela, ela comemora com a torcida, ela sai para comemorar com a torcida. Então, né, pegar uma torcida bem menor, né, que a do Mackenzie, e chegar e ser aquele calor ali contra o Praia foi muito emocionante, assim. A gente vai continuar falando do Praia, mas eu concordo muito com isso que vocês estão falando. E acho que o jogo seguinte, né, que foi contra o Minas, que o Mackenzie perdeu de 3-0, mas que também, assim, foi, inclusive no segundo set, teve ali no finalzinho um rally super legal. No terceiro set também elas ficaram na frente em alguns momentos. Então, Uhum. tem perdido jogos importantes, mas são jogos contra grandes equipes, assim, né? Sim. E teve esse azar de pegar o Praia, depois pegar o Uhum. Minas. Então, fica difícil para embalar, assim, algumas vitórias. Mas eu acho que na sequência do campeonato, o Mackenzie deve continuar brigando por coisas importantes, Com né? certeza. Sim. Você quer comentar um pouquinho sobre o jogo do Minas contra o Mackenzie? Você estava lá também? Então, agora falando sobre o jogo do Minas do Mackenzie que aconteceu ontem, o que eu senti foi muito isso, assim, da mesma coisa que eu senti com o jogo do Praia, né? Porque apesar de, no papel, o Minas ser um time taticamente, tecnicamente, melhor do que o Mackenzie conseguiu equiparar. A gente viu ali que no segundo set ficou bem apertadinho, foi lá e cá a pontuação, o Mackenzie chegou a abrir 2 pontos, então nesse detalhe, assim, a gente consegue perceber como que a evolução do Mackenzie, né, tá bem ali, tá bem visível. É, e, assim, para mim o diferencial maior do jogo, não tô falando das equipes, não tô falando que é assim todos os jogos, mas desse jogo específico foi realmente a Kizzy não tava errando. Ela só errou no último ponto, que ela foi bloqueada, mas também, assim, sabe, foi sei lá, ela tinha acabado de voltar do banco, o Nicola resolveu fazer inversão com ela, e a gente estava até conversando na transmissão, que do jeito que a Kizzy estava jogando nesse jogo, não tem como você tirar a Kizzy numa inversão, assim. Eu entendo o objetivo da inversão, você tem que enganar a levantadora, ó, você tem que enganar o bloqueio do outro time, né? Você tem que colocar uma levantadora que vai levantar de uma forma diferente. Mas não, aquele jogo não era um jogo de tirar a Kizzy de jeito nenhum. Ela mereceu muito Viva Vôlei, ela merece mais um MVP da Superliga. Ano passado ela ganhou MVP de novo. E assim, é surreal pensar que essa menina tem apenas 24 anos, tipo assim. Porque ela mostra um voleibol de mulheres maduras que já jogaram vôlei há muito tempo e que já jogaram Olimpíadas e que já jogaram mundiais. E ela consegue apresentar um voleibol de extrema excelência
com apenas 24 anos. Então, eu até conversei sobre isso com o Nicola, né? Ele falou que é um trabalho realmente de 4 anos ali que eles estão fazendo com a Kizzy e que está surtindo efeito. É um trabalho que a gente vê que na prática ele vai, ela, né, teve alguns jogos durante a Superliga que o mental atrapalhou um pouquinho, mas a gente já vê essa evolução dela, o tanto que ela tá com a cabeça fria e com essa sede de ganhar. É, e foi uma honra tremenda conseguir assistir ela da beirada da quadra ali, ver ela assim na minha frente, pulando com a mão esquerda dela, porque ela é canhota e assim, surreal. Gente, impossível marcar canhota no vôlei, assim, a gente fica vendo a dificuldade da outra equipe de marcar a 15, porque, cara, como que você marca a mão esquerda de uma jogadora se você só treina marcar a mão direita? Então é surreal, assim, toda essa evolução da Kiss e como que o jogo fluiu. E um fato interessante foi a entrega do Viva Vôlei pela Ana Carolina Moura, né, a nossa campeã paralímpica do Para Taekwondo. Ela que chegou lá para entregar o prêmio para a Kiss. Foi bem emocionante, assim, a Kizzy ficou muito feliz e surpresa. Elas se conheceram, inclusive, aqui no seminário do Marta, aqui na UFMG e ficaram amigas, as duas e a Bianca também, do Cruzeiro. Então elas falaram, né, que elas sempre combinam de encontrar e tudo. E aí foi muito legal esse encontro e a Kizzy também, né, manter isso e lembrar da gente, lembrar da UFMG. Ela tem um carinho muito grande pelos fãs dela. E ela tem muito fã, porque os jogos do Minas foi o primeiro jogo do retorno em casa, né, que o Minas teve. E, nossa, a torcida que tava lá foi impressionante, assim, a Sheila chegou lá e aí todo mundo foi para baixo para conversar com a Sheila, para tirar foto, a Thaísa, todo jogo a Thaísa tá lá tirando foto com os fãs, a Duda também já foi comigo em jogos que a Thaísa ficou lá, e eles não param, é frenético, a Júlia Cudes, todo mundo fica ali na beira da quadra, tirando foto com todos os torcedores, então é impressionante mesmo o tamanho da torcida do Minas, a evolução do time do Minas, são meninas muito novas, tem apenas assim a Thaísa e a Pri de mais experientes, vamos dizer assim, mas é um time muito novo, então é impressionante essa evolução. E por isso não dá para tirar o mérito do Mackenzie, porque o Mackenzie conseguiu fazer um bom jogo contra um time de alta excelência, de assim, um profissionalismo, um trabalho mental, um trabalho físico excepcional. A gente vê aí que o trabalho também físico do Minas em relação a lesões é incrível. A Júlia podia estar quase voltando, tendo tido uma lesão no joelho. Lesão no joelho, as pessoas demoram muito tempo, quase ano, assim, e ela já tá conseguindo treinar, pular de novo. Então, realmente é impressionante o trabalho que ambas as equipes estão fazendo. Sim. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Praia agora, né? O Praia que vem, né, numa sequência de vitória, teve a quinta vitória consecutiva agora contra o Brasília nesse último final de semana, com destaque para a Macris também, que vem voando, vem jogando muito bem. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, como foi esse jogo e qual é a expectativa, né, também pro ano novo, assim, pro Praia. Tá aí na liderança, tá empatado com o Osasco, só que tá à frente pelo número de vitórias, né? Então, como que a gente tá aí? Quais são as expectativas? E eu queria saber o que vocês acharam do jogo também. Eu acho que o Praia tem tudo para continuar assim na frente, com tranquilidade. Eu acho que muito que a Laura falou anteriormente, assim, o Praia se prepara muito bem. A gente viu que as jogadoras continuaram no empenho assim durante o recesso, e elas voltaram com tudo. Eu acho que elas souberam administrar muito bem a passada pelo Mundial, sabe? A passagem, perdão, pelo Mundial, porque eu acho que elas jogaram de nível igual, assim, com muitos times muito bons, e elas usaram muito o Mundial como um treinamento, assim, de luxo, sabe? De você poder treinar contra times, jogar contra times muito bons, assim, internacionais. Isso qualquer jogador, assim, aproveita muito bem. Eu acho que elas souberam aproveitar muito bem, assim, até muito melhor que o Minas, inclusive. Então, eu acho que dá para perceber essa mudança, assim, não essa mudança, mas essa constância do Praia para esse retorno, assim. E, enfim, eu acho que vai dar essa briga boa até o final. Eu acho que o Minas vem também para brigar, assim, né? Apesar de que hoje tá Praia e Osasco, mas eu não acho que fica só entre o Praia e o Osasco, assim. E um destaque para Macris, assim, eu sou muito fã, assim, mesmo da Macris, eu acho que ela joga muito. E uma das melhores qualidades que ela tem é saber distribuir
de forma igual, assim. Quando ela percebe que uma jogadora tá brilhando muito, ela vai, obviamente, insistir muito, mas em geral, ela distribui assim, uniformemente, sabe? Então ela faz com que o time todo jogue. Isso é uma característica de uma levantadora assim excepcional, porque você faz com que o seu time todo continue jogando, assim. Eu acho que isso passa muito pela consistência que o Praia tem, pelas atuações brilhantes que o Praia tem, assim. Às vezes é muito difícil dar o troféu vôlei, né? A gente comenta muito sobre isso, porque é tudo muito uniforme, assim, isso passa pela Macri, sabe? Então, assim, meio que ela que merece, assim, também, né? Todo o Viva Vôlei, porque passa muito na mão dela. Enfim, então acho que vai continuar uma briga boa. É muito bonito ver todos os times de Minas Gerais, assim, jogando tão bem. Essas disputas de Belo Horizonte, as disputas do Minas, assim, em Minas Gerais. E, enfim, é muito bonito a gente ver, a gente produzir o vôlei que a gente produz, assim, tão histórico. E, enfim, acho que tem tudo pra gente ficar. Quem sabe a gente consegue colocar os três no top 5 no final. É uma hegemonia muito grande que É, Minas tem agora no vôlei, né? Tanto no feminino com 3 equipes, no masculino com 3 equipes também. sim, Então a gente está bem equiparado aí com várias equipes de São Paulo e Rio que antes era só eles, né? E agora é só Minas. sim, Então é realmente, e eu concordo com tudo que você falou sobre a Marquise, ela consegue surpreender muito o adversário. muito. Vamos continuar de olho, né, nessa hegemonia aí. E agora a gente vai ter uma pausa, né, na Superliga, porque as equipes vão enfrentar agora vão começar, né, a Copa Brasil de Vôlei 2025, então vou passar rapidinho pelos jogos. São os 8 primeiros colocados do turno da Superliga A 2024-2025, então a gente tem, a partir já dessa semana, Praia Clube contra o Maringá, o Minas joga contra o Fluminense, o SESI Bauru enfrenta o Sesc Flamengo, o Osasco vai enfrentar o Mackenzie. E aí os vencedores vão para a fase final, em jogo único também. As fases finais, né? A semifinal e a final é na cidade de São José, lá em Santa Catarina. O atual campeão é o Praia, né? Então a gente fica aí bem de olho. E o campeão garante vaga na Supercopa e também no Sul-Americano. Então a gente ficar de olho nos nossos times mineiros. E vamos falar rapidinho também do que aconteceu lá na Superliga B, né? As jogadoras jogaram descalças no jogo do Renasce Sorocaba contra o Natal Vôlei. Conta um pouquinho pra gente aí, Laura. Então, surreal isso, né? Você ter que jogar descalço por conta Porque o que aconteceu, assim, né? Pra quem não sabe, não entendeu, tava muito calor, as meninas estavam suando muito e o tablado, né? A Duda vai me ajudar com o nome. Envy. O tablado que eles estavam usando lá tava muito escorregadio e tudo, e aí com, né, o suor e toda essa coisa, as meninas caem na quadra, e aí não tava dando pra ficar limpando, e elas estavam escorregando muito, o treinador falou, tira o tênis. E dentro da norma, você pode, assim, se o juiz autorizar, você pode jogar sem tênis, mas é muito arriscado, né? Eu não sei, inclusive, até que ponto é menos ou mais arriscado do que jogar num solo escorregadio. Eu não sei se vale a pena, mas elas acabaram ganhando, né? Então, às vezes, valeu mesmo, né? Mas assim, uma situação inusitada, né? Muito, já tinha, pelo menos eu não sei de algum caso recente que as pessoas jogaram descalças assim. Mas eu tenho essa questão, né? O piso que elas usam é diferente, né? Da Superliga B, da Superliga C, da Superliga A. Já não se usa esse mesmo piso exatamente por causa disso, assim, né? Mas assim, a taxa de umidade de Natal, de acordo com a nota da CBV, estava 90%. Isso é altíssimo, né? Surreal. Isso é muito suor, assim, envolvido, não tem como, assim, elas estavam escorregando muito. Uma situação inusitada, mas a gente espera que deu tudo certo, mas a gente espera que não volte a acontecer, Sim. né? Eu E acho eu acho. que Pode falar. o que mais me surpreendeu, assim, foi a transferência de responsabilidade nesse caso, assim, porque um piso ele tinha que ser seguro para jogar em qualquer condição, né? Então, se as atletas não se sentiram seguras, é caso de realmente repensar, assim como foi feito na Superliga A, por que esse piso ainda está sendo utilizado e até fazer não sei, talvez um estudo mais profundo do impacto que isso tem na qualidade dos jogos, não sei, na intensidade também. Exatamente. Eu acho que na Superliga A, assim, isso não aconteceria. Permissão pra jogar descalço, acho muito difícil. Uhum. Então é isso, pessoal, por hoje de vôlei. A gente vai continuar acompanhando e daqui a pouco a gente volta. A gente volta agora para o nosso último bloco, bloco dedicado às notícias da UFMG.
E a gente tem aí um bocado de novidades da Copa União, né, gente? Temos finalistas, medalhas que foram entregues, semifinais que aconteceram no último final de semana, me parece que foi no sábado, o dia que não choveu finalmente em Belo Horizonte. O que vocês contam aí, os detalhes da Copa União? Bom, a gente vai começar então pelo futsal. No futsal feminino, a gente vai ter Fafiche na final de novo. As semifinais foram decididas todas nesse sábado. A Medusa e Saúde fizeram um jogão, um jogaço, muito disputado, mas no final quem levou foi a Medusa por 4-2 e a Fafiche e a Tauro se enfrentaram e o jogo terminou 5-1. Só que esse jogo não acabou depois que o juiz deu o apito final, por quê? As meninas da Taurus, as meninas da veterinária, elas terminaram a fase de grupos dela também nesse sábado. E logo depois delas jogarem o último jogo da fase de grupos e classificarem para a semifinal, elas tiveram que ter esse confronto contra a Fafiche na semifinal e acabaram perdendo por 5-1. Elas foram, protestaram contra a comissão organizadora. Assim, a minha opinião pessoal, eu acho que não vai acontecer nada, mas eu acho que é uma baita injustiça, sabe? A comissão tem que pensar nessas coisas mesmo, porque é muito difícil você acabar de jogar um jogo, você ir jogar outro, enquanto as meninas da Fafiche estavam descansando, a gente é da Fafiche, mas a gente também tem que ser justo nessas horas, né? Porque se fosse com a gente já tá muito triste, a gente tá muito descontente, porque não é legal isso não é legal isso que aconteceu e não é legal que isso venha a acontecer. Então, assim, a comissão melhorou muito da última Copa União para essa, tá muito mais organizada e tudo mais, mas que para as próximas isso não aconteça, né? Que sirva de exemplo. Infelizmente, as meninas da veterinária tiveram que passar por isso, né? Uma coisa muito ruim, mas que usem disso para que não possa, que não venha acontecer novamente. E falando agora enfim, aí vai ser Fafiche e Medusa na final, Do futsal feminino, né? do futsal feminino. Ok, e no masculino. Bom, a Medusa também foi para a final, agora dessa vez contra a Saúde, e elas vão refazer a final da última edição. Então vamos ver o que vai acontecer aí, se a farmácia vai repetir os seus feitos, se tomar bicampeão, ou se a Saúde vai conseguir vingar aí, né? Disseram que eles estão com sangue nos olhos aí, porque eles perderam na última, foi por muito pouquinho. Então vamos ver como é que eles vêm aí, vamos ver, essa final vai ser muito legal, essa final vai ser muito empolgante, com muita rivalidade. Que deve ser no próximo fim de semana, né? Se Ou tudo não. der certo, a tendência é que aconteça no próximo final de semana. Sim. Falar um pouquinho então do vôlei também, que é outro esporte super disputado, né, na Copa União. Começando com o vôlei masculino, a gente teve aí a semifinal entre a Fafiche e a Saúde. Foi um jogo extremamente disputado, a Fafiche sofreu bastante. Teve aí um tie-break que chegou a ficar 13-13, então, mas no final acabou que a Fafiche conseguiu ganhar. E aí a gente vai ter a Fafiche vai disputar então contra o Issex na final, né? Porque o Issex venceu a Medusa na outra semifinal. E no vôlei feminino, a final ainda não foi definida, né? O masculino já tá na final, mas o feminino a gente ainda tem as semifinais. A Fafiche vai enfrentar a atual campeã, que é a Saúde. E na outra chave a gente tem a Medusa enfrentando a Escola de Arquitetura. As disputas estão previstas aí para também no próximo fim de semana, se tudo der certo, se não chover, lá no céu. E falar um pouquinho também do handball feminino. A Saúde tem aí um favoritismo e confirmou esse favoritismo no handball. Ela ganhou da Medusa e vai disputar a final inédita contra a Fafiche. Então, a Fafiche está bem aí no vôlei, tanto feminino quanto masculino, e agora também no handball feminino. E a Fafiche, para chegar na final contra a Saúde, ganhou das ciências biológicas. No masculino, a gente ainda está aguardando aí o resultado da partida entre o ISEX e a Escola de Arquitetura para descobrir quem vai enfrentar a Fafiche também na final. Então, a gente tem aí grandes expectativas para a Fafiche no vôlei e no handball. E Isso. vale lembrar que o Essex é o atual campeão aí do handball masculino. E segue a disputa, né? Entre Fafiche e Sex, não é isso? Sim. A Exatamente, a maior rivalidade aí. rivalidade aí da Copa União está sendo repetida quase em todas as finais, em quase em todas as modalidades coletivas. Bom, além das modalidades coletivas, agora a gente vai falar um pouco mais de algumas das individuais. E dentre elas a gente teve o atletismo, a gente teve quase todas as competições, as disputas de atletismo lá no CTE. Aconteceu logo no domingo, bem de manhãzinha assim. A gente teve as provas de 100, 200, 400 e 800 metros, masculino e feminino, além dos 5 quilômetros, revezamento misto, arremesso de peso e salto. Então, assim, muitas competições aconteceram ali no domingo pela manhã.
E a Fafiche conseguiu sair com diversas medalhas, assim, foi um resultado muito inédito, foi um resultado muito legal. A gente conseguiu ganhar 8 ouros, 7 pratas e 4 bronzes, então assim, um resultado jamais tinha acontecido com a gente tá conseguindo competir em quase todas as modalidades, seja individual, seja coletivo, e isso é muito fruto do que as pessoas estão fazendo aqui, né? A nossa atlética está se organizando muito, a gente até comentou em todos os nossos podcasts anteriores o tanto que a Atlética tá conseguindo dar uma cara nova pro prédio, tá conseguindo fazer com que os nossos atletas consigam competir em pé de igualdade, né? Que é muito importante. Eu não estava aqui há tanto tempo, eu cheguei em 2022, mas as pessoas comentavam assim que a maioria da galera só ia pra fazer peso ali, sabe? Pra gente não perder de WO. E hoje não, hoje a gente tá em quase todas as modalidades, a gente chega, a gente vai, a gente tenta ganhar, sabe? A gente tá disputando, a gente chega em quase em todas as finais. E a tendência é que a gente consiga ser campeão da Copa União, sabe? Se tudo der certo, se a gente conseguir ganhar a maioria das modalidades coletivas, a gente tá disputando também com o ISEX, novamente essa rivalidade. Então, assim, é até legal, é legal falar isso pra galera que tá trabalhando na Atlética, né? Tá fazendo um trabalho muito legal. A gestão é enorme, tem muita gente, se eu não me engano, até mais de 30, acho que 30, 40 pessoas. Então, isso tudo que tá acontecendo é fruto de uma coisa muito legal, é fruto de um trabalho muito árduo, que todas essas pessoas estão fazendo, e elas fazem trabalhos voluntários, então todo mundo tá lá porque quer, porque gosta, porque se identifica com o prédio. E isso é muito importante, isso é muito legal. Então, assim, a gente tenta até trazer, né? Quem tá na Fafiche, eu lembro quando eu entrei, a Atlética era muito desmobilizada e isso era muito triste, porque eu não conseguia competir e era muito chato, sabe? Competir sabendo que você já ia perder, sabendo que você não ia conseguir duelar com as outras atléticas, mas agora tá ficando diferente, né? Então é isso, agradecer muito as pessoas e falar pra quem conseguir, né? Quem é da Fafiche e gosta de fazer modalidade, velho, vai, a gente tem diversas modalidades, a gente vai ter até, como que chama aquela modalidade parecida com peteca que a gente falou esses dias aqui? Badminton. Não era badminton, era um outro nome. Que ia ter Pickleball. treinamento? Pickleball. Então, olha só, tá vendo? O céu tá com diversas modalidades e a Fafiche também. Então, apareçam, compareçam e fortaleçam a imagem do nosso prédio, a imagem da nossa Atlética. E aí a gente tem também as provas da natação, que na verdade eram para acontecer, mas parece que não aconteceram, né, no último final de semana, não é isso, Gabi? Sim, a natação estava programada para ocorrer na piscina da Efeto, a competição na piscina da Efeto, só que elas foram canceladas porque a diretoria do prédio não autorizou o uso da piscina. Existe um processo administrativo para a utilização desses espaços também durante a competição, só que também não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira vez que as provas têm que ser canceladas, justamente por essa falta de autorização mesmo. E a gente também não tem datas para quando vão ocorrer, então a gente fica no aguardo para saber qual vai ser o desfecho dessa situação. E é bom ressaltar que a Efeto, a Hércules, que é a Atlética da Efeto, não participa da Copa União. Então talvez as coisas estejam ligadas, né? A gente não tem certeza ainda, mas é o que tudo indica que está acontecendo. Sim. E aí, assim, né, os próximos finais de semana devem ser os finais de semana de finalização da Copa União, né, antes do fim do semestre. Acho que ainda tem muitos jogos e competições para acontecerem e muita previsão de chuva, né? A gente está falando, né, desde dezembro, quando estava, né, no inicinho das competições, final de novembro, início de dezembro, dessa coisa de como que, né, a mudança do calendário acadêmico acabou fazendo com que a Copa União ficasse num período. Ela já era no período que costuma ser chuvoso, que é o final do ano, mas ela ficou ali na virada do ano, né? Que ainda tem mais chuva, geralmente, em Belo Horizonte. Então tem umas complicações aí, tomara que dê tudo certo e consiga, né, lugar para acontecer as disputas da natação e as outras modalidades, né? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Terminamos esse primeiro episódio do MartaCast de 2025. Até mais.